Bem-vindo ao meu canal, O Mundo dos Estudantes. Eu sou a Cristina e a aula de hoje será sobre doenças sexualmente transmissíveis, conhecidas como DST. As doenças mais comuns são gonorreia, clamídia, sífilis, herpes simples, HIV, HPV, cancro mole e hepatites virais. Essas doenças, elas são causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos e devem ser tratadas pelo médico para que a pessoa possa ter uma boa imunidade e levar uma vida normal com o tratamento. Caso seja uma doença que não tenha cura, como HIV, mas que existem tratamentos eficientes. Vamos falar então, primeiramente, da herpes labial, que é uma infecção causada pelo vírus com aparecimento de pequenas vesículas ou bolhas nos lábios. As lesões, elas podem durar de 5 a 7 dias e são caracterizadas por um aglomerado de pequenas bolhas nos lábios superiores ou inferiores. Ainda elas costumam causar coceira, ardência e até mesmo formigamento na boca. E por que a herpes, ela normalmente aparece na nossa boca? Porque o sistema imunológico está diretamente ligado ao aparecimento do herpes labial. Isto porque, com a imunidade abalada, o vírus ele consegue entrar em ação e resultar na manifestação dessas pequenas bolhas na região dos lábios. O herpes é uma infecção causada pelo herpes simples vírus. O contato com esse vírus ocorre geralmente na infância, mas muitas vezes a doença não se manifesta nesta época. O vírus ele atravessa a pele e percorre um nervo, se instala no organismo de forma inativa até que venha a ser reativado. Essa reativação pode ocorrer devido a diversos fatores, como a imunidade baixa, como eu já havia dito, com a exposição à luz solar intensa, a fadiga física e mental, estresse emocional, febre ou outras infecções que acabam diminuindo a resistência orgânica. Algumas pessoas elas têm maior possibilidade de apresentar os sintomas da herpes. Outras, mesmo entrando em contato com o vírus, nunca apresentou essa doença, pois a imunidade não permitiu o seu desenvolvimento. Além de aparecer nos lábios, ela também pode aparecer na região genital, mas o herpes ele pode aparecer, na verdade, em qualquer lugar da pele. Uma vez reativado, o herpes se apresenta da seguinte forma: inicialmente pode haver coceira e ardência no local onde vão surgir as lesões. A seguir, vão se formar aquelas pequenas bolhas agrupadas, como num buquê, sobre a área avermelhada e inchada. Essas bolhas, elas acabam se rompendo e liberando líquido rico em vírus e formando uma ferida. É a fase de maior perigo de transmissão da doença. A ferida começa a secar, formando uma crosta que dará início à cicatrização. A duração dessa doença é de cerca de 5 a 10 dias. Assim que aparecerem os primeiros sintomas, o tratamento ele deve ser iniciado. Assim, o surto deverá ser de menor intensidade e duração. Devemos evitar furar as vesículas, evitar beijar ou falar muito próximo de outras pessoas, principalmente de crianças, se a localização for labial. Tem que evitar relações sexuais, se a localização for genital, e lavar sempre bem as mãos após manipular as feridas, pois a virose pode ser transmitida para outros locais de seu próprio corpo, principalmente nas mucosas oculares, bucal e genital. O tratamento ele deve ser sempre orientado por um médico dermatologista. É ele que vai determinar os medicamentos indicados para o seu caso, e dependendo da intensidade que ele está. Podem ser de uso local, em forma de cremes ou soluções, ou até mesmo de via oral, na forma de comprimidos. Então, para quem tem predisposição a ter esse tipo de doença, o melhor a fazer é manter sempre a sua imunidade alta e levar uma vida saudável o mais que possível, para que ela não se manifeste. Bom, agora vamos começar a falar um pouquinho sobre a sífilis, que também é uma DST. Ela é uma doença que é curável e exclusiva do ser humano. Ela é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum. Ela pode ter várias manifestações clínicas e diferentes estágios.
Nós temos a sífilis primária, secundária, a latente e a terciária. Quando está no estágio primário e secundário dessa infecção, a possibilidade de transmitir a sífilis é bem maior. A sífilis, ela pode ser transmitida por relação sexual, sem camisinha, com uma pessoa infectada ou para uma criança durante a gestação ou parto. Ela pode colocar em risco não apenas a saúde do adulto, como também pode ser transmitida para um bebê durante a gestação. O acompanhamento das gestantes e parceiros sexuais durante o pré-natal previne a sífilis congênita e ela é fundamental. Nas formas mais graves dessa doença, como é no caso da sífilis terciária, se não houver o tratamento adequado, pode causar complicações muito graves, como lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar até mesmo à morte. Os sinais e os sintomas dessa doença vão variar de acordo com o estágio em que ela está. Então, vamos falar um pouquinho sobre agora a sífilis primária. A ferida, geralmente, ela é única no local de entrada da bactéria, que pode ser o pênis, a vulva, a vagina, o colo uterino, o ânus, a boca ou os outros locais da pele, que aparece entre 10 e 90 dias após o contágio. Essa lesão, ela é rica em bactérias e é chamada de cancro duro. Normalmente, esse cancro duro, ele não dói, essa lesão. Não coça, não arde e não tem pus, podendo estar acompanhado de ínguas, caroços na virilha. Essa ferida, ela vai acabar desaparecendo sozinha, independente de tratamento. Agora, vamos falar um pouco sobre a sífilis secundária. Os sinais e sintomas, eles vão aparecer entre 6 semanas e 6 meses após o aparecimento e cicatrização da ferida inicial. Podem aparecer manchas no corpo que geralmente não coçam, incluindo palmas das mãos e plantas dos pés. Essas lesões são ricas em bactérias. Os sintomas que a pessoa pode apresentar são febre, mal-estar, dor de cabeça, ínguas pelo corpo. As manchas, elas acabam desaparecendo em algumas semanas, independente de tratamento e trazendo a falsa impressão de cura. Temos também a sífilis latente, que é na fase assintomática. Não vai aparecer sinais ou sintomas, e ela é dividida em latente recente, que ocorre até 1 ano de infecção, e a latente tardia, que ocorre mais de 1 ano de infecção. A duração dessa fase ela vai ser variável, podendo ser interrompida pelo surgimento de sinais e sintomas da forma secundária ou terciária. Já na sífilis terciária, ela pode surgir entre 1 e 40 anos após o início da infecção. Ela costuma apresentar sinais e sintomas, principalmente lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte. Uma pessoa, ela pode ter sífilis e não saber, isso porque a doença, ela pode aparecer e desaparecer, mas continuar latente no organismo. Por isso é importante se proteger, fazer o teste e, se a infecção for detectada, tratar de maneira correta. O diagnóstico é feito através de um teste rápido de sífilis que está disponível nos serviços de saúde, sendo que ele é muito prático e fácil de ser feito, com leitura em resultado no máximo de 30 minutos, sem a necessidade de uma estrutura laboratorial. Mas também esse diagnóstico ele também pode ser feito com um exame de laboratório, que é chamado de VDRL, onde vai ser feita uma titulação, né? Se o paciente ele tiver o anticorpo presente, vai ser detectado e aí vai ser feita uma titulação para saber o grau que está, e aí o médico vai conseguir fazer o tratamento adequado. Em relação ao tratamento, aplicada a penicilina, benzatina, a benzetacil, que poderá ser aplicada em qualquer unidade básica de saúde. No momento, é a principal e mais eficaz forma de combater a bactéria causadora da doença.
Quando a sífilis ela é detectada em paciente gestante, o tratamento deve ser iniciado o mais rápido possível com a penicilina, benzatina. Este é o único medicamento que é capaz de prevenir a transmissão, ou seja, de passar a doença para o bebê. A parceria sexual também deverá ser testada e tratada para evitar a reinfecção da gestante. São critérios de tratamento adequado para uma gestante: a administração de penicilina, o início do tratamento deve ser até 30 dias antes do parto, o esquema terapêutico de acordo com o estágio clínico da sífilis e o respeito ao intervalo recomendado das doses. Agora, em relação à prevenção dessa infecção, é necessário o uso correto e regular da camisinha feminina ou masculina, e que será a medida mais importante de prevenção dessa doença, que é sexualmente transmissível. A testagem e acompanhamento das gestantes e parcerias sexuais durante o pré-natal contribui também para o controle da sífilis congênita. Agora vamos começar a falar também de uma outra DST, que é a gonorreia. A gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, popularmente chamada de gonococo. Ela também pode passar da mãe para o bebê durante o parto. O problema frequente em homens e mulheres costuma afetar a uretra e o colo do útero, bem como o reto e a garganta quando se pratica sexo anal e oral, respectivamente. Dor e ardência são sinais bem comuns. Nas crianças recém-nascidas, atinge principalmente os olhos, com potencial de deflagrar a perda de visão. O período de incubação da Neisseria gonorrhoeae é de até uma semana. Ela pode permanecer até 7 dias no organismo antes de disparar os sintomas. Qualquer pessoa sexualmente ativa que não use camisinha está vulnerável a ela. Essa doença ela se manifesta de formas diferentes em homens e mulheres, pelo fato de que a infecção em geral ela não provoca sintomas no sexo feminino, mas no masculino. Nos homens pode vir acompanhada de pus e ardência para urinar. Dor ou inchaço nos testículos também ocorrem. Quando os sinais da gonorreia aparecem na ala feminina, tendem a envolver secreção vaginal e dor ao transar e fazer xixi. Dor pélvica e sangramento fora do período menstrual eventualmente não aparecem. No sexo feminino, as complicações incluem doença inflamatória pélvica e infertilidade. Elas acontecem devido à invasão da bactéria em outras partes do corpo. Nos homens, há o risco de ocorrer uma prostatite. Trata-se de uma inflamação na próstata que desencadeia dores, incontinência ou retenção urinária, febre e mal-estar. Tanto em mulheres como homens, também há a possibilidade de surgir a chamada artrite infecciosa, podendo ocorrer perda de mobilidade e incômodos nas articulações. Quando uma mulher infectada está grávida e faz um parto vaginal, o bebê pode desenvolver conjuntivite neonatal. Sem tratamento, o quadro pode levar até mesmo à cegueira. Para o diagnóstico da gonorreia, é feito um exame da secreção ao microscópio ou em laboratório. Em mais de 95% dos homens infectados e com secreção, a gonorreia pode ser diagnosticada dentro de 1 hora ao se identificar a bactéria, o gonococo, em amostras da secreção examinadas ao microscópio. Se a secreção for óbvia, os médicos tocam com um suave ou lâmina na ponta do pênis para coletar a amostra. Se não houver secreção óbvia, os médicos inserem um suave pequeno, de meia polegada ou mais, na uretra para coletar a amostra. Os homens não devem urinar por pelo menos 2 horas antes da coleta dessa amostra. Identificar bactérias em uma amostra de secreção do colo do útero é mais difícil. A bactéria pode ser vista em apenas cerca de metade das mulheres infectadas. A amostra da uretra ou colo do útero também é enviada para o laboratório para cultura, para cultivar os organismos e para outros testes. Tais testes são muito confiáveis em ambos os sexos, mas levam mais tempo do que um exame ao microscópio. Se um médico suspeitar de infecção da garganta, do reto ou da corrente
corrente sanguínea, são enviadas amostras dessas áreas também para realizar os testes nos laboratórios. Podem ser feitos testes altamente sensíveis para detectar o DNA de gonococos e de clamídia, que muitas vezes também estão presentes. Os laboratórios podem testar a presença de ambas as infecções em uma única amostra. Para alguns destes testes, chamados testes de amplificação de ácido nucleico, são usadas técnicas que aumentam a quantidade de material genético da bactéria. Como essas técnicas tornam os organismos mais fáceis de serem detectados, podem ser usadas amostras de urina. Assim, esses testes são convenientes para fazer a triagem de homens e mulheres sem sintomas ou que não estejam dispostos a coletar amostras de fluidos de suas áreas genitais. Para se prevenir da gonorreia, é necessário o uso correto e regular de preservativos, evitar práticas sexuais inseguras, tais como trocar de parceiros sexuais com frequência ou ter relações sexuais com prostitutas ou parceiros que possuem outros parceiros sexuais. O diagnóstico e tratamento imediato da infecção para impedir a transmissão para outras pessoas também é necessário para a prevenção, e a identificação dos contatos sexuais de pessoas infectadas, seguida de aconselhamento ou tratamento desses contatos. Bom, alunos, eu vou finalizar agora essa aula. E na próxima aula eu vou fazer a parte 2, vou falar sobre a clamídia, que também é uma doença sexualmente transmissível. Nós temos também o HIV. O HIV eu já fiz uma aula só de HIV, então vocês podem ir lá no vídeo dar uma olhadinha, que também é uma doença sexualmente transmissível. E vou falar também na próxima aula sobre o HPV, porque senão essa aula vai ficar muito longa. Então, alunos, não deixe de deixar o seu like se vocês gostarem da aula para incentivar o canal. Pode dar sugestões para as próximas aulas. E muito obrigado por assistir. Até breve!